Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, de quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, nós vamos dar prosseguimento à nossa série de leitura da Bíblia no livro de Jó. Hoje os capítulos 18, 19 e 20. Hoje nós vamos ver Bildade e Zofar, dois amigos de Jó discutindo com ele, falando. E o capítulo 19, que é o mais importante da nossa leitura de hoje, nós teremos Jó respondendo com uma certa esperança escatológica no Redentor, né? Então no capítulo 18, verso de número 2, nós temos Bildade dizendo assim: até quando andarás à caça de palavras? Considera bem, então falaremos, porque somos reputados por animais aos teus olhos e passamos por curtos de inteligência. Perceba que Bildade está meio irritado com Jó, porque ele acha que Jó trata-os como se fossem pessoas sem inteligência, ou burras, ou tolas, né? E, portanto, tal como animais. E olha como essa postura ela é cruel, irmãos. Jó está sofrendo, perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu tudo o que tinha, está enfermo, e na sua enfermidade os seus amigos estão discutindo quem é o mais inteligente, quem é o mais sábio, quem conhece mais sobre a vida e pode explicar a situação de Jó. Veja como a postura de Bildade e dos outros amigos, Zofar e Elifaz, é totalmente inadequada, totalmente cruel, porque trata Jó como se fosse um objeto de análise, sem compaixão, sem amor, sem misericórdia, tentando entender, tentando explicar a situação de Jó, mas sem nenhum sentimento, sem nenhuma empatia pela situação dele. Então eles estão discutindo quem é o mais inteligente no momento da dor. Uma discussão que não tem cabimento, porque quando nós sofremos, nós não perguntamos quem é o mais inteligente. Quando alguém morre, nós não ficamos indagando quem tem a melhor explicação para a morte de uma pessoa. Mas é isso que os amigos de Jó estão fazendo. Imagine alguém aí enfermo com uma enfermidade como um câncer. A gente não fica se questionando o que aconteceu para que uma pessoa viesse a ter um câncer. Isso é tolice discutir uma coisa dessa, mas os amigos de Jó se empenharam nisso, em discutir o que levou Jó àquela situação. E eles entendem que foi algum pecado que Jó teria cometido. Então, veja o que eles vão dizer lá no verso de número 5. Na verdade, a luz do perverso se apagará, e para seu fogo não resplandecerá a faísca. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Então, a luz dos perversos irá se apagar, ou seja, Jó é um perverso. E a sua luz irá se apagar, ou seja, ele vai morrer. Ele vai morrer porque é o castigo de Deus para o perverso. O perverso deve morrer, o perverso deve ser castigado. Lá no verso de número 14, ele diz assim: o perverso será arrancado da sua tenda onde está confiado e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus morará na sua tenda. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Verso 17, a sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Perceba que está falando do perverso. Esse perverso, na mentalidade de Bildade, é Jó, e deverá ser arrancado da sua tenda, deverá ser morto, porque este é o castigo de Deus para o perverso. A morte ou o sofrimento é o que explicaria a situação de Jó. Perceba aqui, que ele tem ainda uma teologia simplista
de retribuição imediata. Ele entende que Deus pune o perverso imediatamente, né, castigando e fazendo essa pessoa sofrer. Deus, como juiz que sempre pune o mal nessa vida. E por um ponto é verdade, Deus pune o mal. Deus é um juiz que irá punir a maldade e o pecado, mas não de forma imediata. Né? Nós temos a ideia do julgamento final, mas isso é mais para frente. Né? Portanto, não dá para sair pela vida acusando as pessoas que sofrem de pecado, de perversidade, porque o sofrimento não está apenas atrelado à perversão, à maldade humana. As pessoas sofrem, inclusive pessoas boas, inclusive justos, vão sofrer. Né? Bildade não consegue dialogar com a dor de Jó. Ele apenas consegue afirmar sua doutrina teológica, uma rigidez teológica que carece de compaixão. Né? E aí a gente precisa entender que nós precisamos tomar cuidado ao usar a teologia para ferir as pessoas. Teologia não foi feita para ferir pessoas que estão sofrendo. Foi feita para ser um espaço de redenção, um caminho de redenção. Cristo oferece redenção para os feridos. É Ele que diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não que o cansado e sobrecarregado deve sofrer mais ainda, ou deve se sobrecarregar mais ainda por conta do pecado. Cristo é o caminho da redenção. Né? Então, Bildade tem uma fala de acusação para Jó. E aí nós chegamos no capítulo 19. Jó, ele responde Bildade da seguinte forma. Verso 2. Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Então perceba, Jó, ele está ali agora colocando de uma forma mais afirmativa, mais defensiva em relação aos seus amigos e questionando por que eles continuam nessa interrogação, nessa argumentação contra Jó, nessa injúria contra ele, né? Que não faz sentido. E aí o verso 5, se quereis engrandecer-vos contra mim e argumentam pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Ou seja, se vocês querem argumentar contra o meu pecado, vocês têm que saber que é Deus que me oprimiu. Então o que Jó está dizendo é, não tem pecado, eu estou sofrendo porque Deus se levantou contra mim, porque Deus está contra mim. Na mente de Jó, o seu sofrimento é porque Deus quis se levantar contra ele e está fazendo sofrer. Jó tem uma ideia de que Deus é o autor de todas as coisas. De fato, o é, mas não diretamente. Então, para Jó, ele está ali lutando contra Deus. Né? Veja o verso 8. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Verso 10. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. Arrancou minha esperança como uma árvore. Então Jó coloca os seus sofrimentos nas mãos de Deus, como se Deus fosse o autor e o culpado por fazê-lo sofrer. A partir do verso 13, Jó ele vai questionar, ele vai reclamar de um isolamento social, de solidão. Veja como ele descreve sua solidão. Deus pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. Eu vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher e pelo meu mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Verso 21.
Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, que a mão de Deus me atingiu. Veja o clamor de Jó na sua solidão, né? Todos o abandonaram. Todos o deixaram. Ele não tem mais amigos. Até a esposa se afastou. Nós não sabemos se ela foi embora, se ela o abandonou, mas há um distanciamento, né? Todos os amigos o abandonaram e ele vive agora a dor da solidão. Além da dor da perda, além da dor do luto, além da dor da doença, ele tem a dor existencial da solidão. E ele clama no verso 21, compadeçam-se de mim, meus amigos, porque a mão de Deus me atingiu. Ele pede aos amigos para que mudem sua postura, para que tenham uma atitude de compaixão e não de julgamento. Mas no verso de número 25, ele começa a mudar. Ele começa a construir a seguinte ideia de que há um Redentor. Então veja o que ele diz. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Percebe, irmãos? Jó, ele vai construindo um conhecimento sobre Deus que ainda não existia, porque nós estamos aqui no tempo dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, talvez até antes deles, né? Então, as pessoas ainda conheciam pouco sobre Deus, a teologia ainda não estava formada, porque nós entendemos que a revelação ela é progressiva, então eles conheciam pouco. E dentro do sofrimento de Jó, ele constrói a ideia de que há um Redentor que vive. Ou seja, ele aponta aqui para Cristo. Há um Redentor, alguém que pode redimir o seu caminho, há uma saída para ele, né? E um Redentor que supera a morte. Então, é a ideia de que a fé verdadeira coexiste com a dor, com dúvidas, com lágrimas, mas que Deus é presente o tempo inteiro, que o Redentor vive, mas que a última palavra não pertence ao sofrimento. Então Jó chega à ideia de que há um Redentor, há uma esperança que pode livrá-lo dessa situação. Nós sabemos hoje que é Cristo. Jó não sabia, mas nós sabemos que é Cristo. Cristo se levantará em nosso favor. O nosso Redentor vive. Bom, e aí nós vamos para o capítulo de número 20, onde um outro amigo de Jó, Zofar, começa a falar com Jó. Ele diz no verso 2, visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Porventura não sabes que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Então aqui, irmãos, perceba como Zofar será cruel. Quando Jó questiona a sua solidão, fala da sua solidão, pede compaixão, e aí ele começa a se alegrar na ideia de um Redentor. Quando a esperança começa a nascer no coração de Jó, e talvez ele comece ali a olhar para a vida com outro olhar, Zofar vem e joga uma pá de terra assim na esperança de Jó. Ele diz, a alegria dos perversos é breve. Ou seja, a alegria que você está tendo, essa sua esperança que está nascendo, ela não vai durar muito, porque você é um perverso, porque você é maldoso, porque você é mau, porque você pecou e o pecador merece o castigo e punição. Veja como isso nos fala acerca das nossas amizades. Será que nós temos amizades que vão nos dar uma rasteira na nossa esperança? Será que nós temos amizades que quando nós estamos planejando projetos, sonhos, pensando em mudar de vida, criando novos hábitos, será que os nossos amigos são aqueles que vão nos
ajudar, que vão nos incentivar, ou serão aqueles que vão jogar terra sobre os nossos sonhos, vão lançar obstáculos e nos impedir de crescer? Que tipo de amizade nós temos cultivado, né? Essa amizade de Jó com seus amigos era cruel. Era cruel, né? Veja o que ele diz no verso 15. Engoliu riquezas, mas irá vomitá-las do seu ventre, Deus as lançará. Ou seja, Jó perdeu tudo porque Deus fez com que ele perdesse tudo por ser perverso, né? Verso 23, para encher sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira. Então, Jó iria, segundo a ideia, né, de Zofar, receber a ira de Deus. Olha o que ele diz no verso 19. Né? Oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não edificou. Por não haver limites, a sua cobiça não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. A ideia que Zofar faz de Jó é de que ele era um ladrão corrupto, alguém sem misericórdia que desamparou os pobres em sua ambição. Irmãos, veja que ele tem uma ideia completamente errada de quem é Jó. Uma amizade que não conhece o amigo. Amizade que não conhece o amigo, que é cruel no julgar. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Não podemos ser cruéis no julgamento. Não podemos ser cruéis nas nossas verdades sobre os outros. É preciso ter amor, ter compaixão e ter graça. E ficamos com o capítulo 19, que é o nascimento da esperança. É a ideia de que a esperança do Redentor supera o sofrimento. E assim é na nossa vida. A esperança de Cristo, a esperança em Cristo, sempre irá superar os nossos sofrimentos. Que Cristo Jesus se manifeste na sua vida para que você possa superar as dores que você tem vivido. Um dia abençoado para você e até amanhã.